Lá vem a professora com joias da escultura egípcia. Em 1850, o governo francês enviou ao Egito um jovem estudioso e apaixonado pela cultura do país, Auguste Mariette. Sua missão era adquirir manuscritos antigos que ele não encontrou, porém não voltou para casa de mãos vazias. Mesmo inexperiente em arqueologia, utilizou sua verba para fazer escavações na necrópole de Saqqara, próximo a Mênfis, capital do antigo império, e lá encontrou uma das esculturas mais significativas da arte egípcia, o escriba sentado. Numa pose natural e traços realistas, a peça policromada é feita em pedra calcária e tem mais de 4.000 anos. Ela é diferente da grande maioria das estátuas egípcias, que em geral apresentam postura rígida, com figuras idealizadas e braços e pernas colados ao corpo para evitar que se quebrem. A profissão de escriba era muito importante. Eles participavam de governos em funções administrativas e eram respeitados por saberem ler, escrever e calcular. Bastante detalhadas, inclusive com unhas, suas mãos abrem um papiro em branco. O gesto de segurar o carvão ou o pincel é bastante preciso e delicado, mas esse detalhe está ausente, provavelmente se quebrou e se perdeu com o tempo. A expressão facial é tranquila e vívida, e o mais impressionante são seus olhos, que parecem verdadeiros. É como se de fato ele nos olhasse. Isso porque a íris foi feita com cristal de rocha polido, que a deixou com aspecto vítreo, e o restante dos olhos foi feito com magnesita, que é uma pedra branca com veios vermelhos que lembram vasos sanguíneos. Ele também usa o kohl, que é um pó negro misturado à gordura, muito aplicado nos olhos como maquiagem, comum aos homens e mulheres, que todo mundo usava maquiagem no Antigo Egito, e que também protegia contra os raios solares e evitava aqueles mosquitinhos chatos. Apesar de todo o naturalismo, que realmente dá a impressão de que ele está vivo, suas dimensões não correspondem a de um homem normal. Ele mede apenas 53 centímetros e 7 milímetros. Mas é justamente essa abordagem naturalista e individualizada que o torna uma das obras egípcias mais notáveis já encontradas e uma das mais admiradas da coleção do Museu do Louvre, para onde ele foi enviado por Mariette, que continuou no Egito com o cargo de conservador de monumentos, fundando o Museu do Cairo em 1863 e ainda fazendo as suas escavações. Até que encontrou outro exemplar incrível, de caráter único, que impressiona pelo notável realismo. A escultura em madeira foi batizada pelos escavadores de O Prefeito, provavelmente por lembrar algum prefeito que eles conheciam, ninguém sabe direito. Medindo 1,12 m, segura um cajado enquanto dá um passo à frente. A sua postura denota autoridade, e não é para menos, porque ele representa Caper, um nobre egípcio que viveu há 2.500 anos antes de Cristo e que era chefe dos sacerdotes que recitavam orações durante os ritos sagrados. O seu sobrepeso simboliza uma vida plena de farturas e alta posição social. Os olhos, feitos em cristal de quartzo e pequenas placas de cobre, são de uma vivacidade impressionante. A escultura, também encontrada em Saqqara, no local de sepultamento da família do Caper, conseguiu vencer o tempo e ficou conservada graças a uma fina camada de gesso policromado que a cobria. Hoje a gente está vendo aí que essa camada não existe mais. E sério, gente, vê-la pessoalmente no Museu do Cairo é uma experiência única, porque parece que ele vai se virar, olhar e sorrir para você. Sabe aquelas pegadinhas de um homem fingindo ser uma estátua? É mais ou menos assim. O escriba sentado e o prefeito contemplam o presente com os olhos do passado, testemunhas e guardiões da memória e dos segredos do Antigo Egito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai, professora.